Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 7. Capítulo 83. A culpa não é minha. Quem mandou o chocolate ser tão gostoso? Yana não se deu por vencida e tentou se justificar. Al sorriu e balançou a cabeça sem dizer nada, apenas saboreando calmamente o café da manhã. Ao ver que Al não lhe dava atenção, Ana também passou a comer comportadamente. Al percebeu que elas realmente não apresentavam nada de estranho e sentiu-se aliviado. Ontem à noite, após ver as lágrimas de Elsa, ele subitamente teve uma nova ideia. Embora não tivesse certeza se Elsa conseguiria saber na realidade o que fizera na ilusão, por precaução, ou seja, por medo de que Elsa caísse novamente em culpa, ele abandonou a ideia de simplesmente desfazer a ilusão dela. Em vez disso, ele puxou Ana e, junto com Elsa, mergulharam na bela ilusão que ele mesmo configurou. Quanto às experiências de Elsa, por algum motivo ele só conseguia ver cenas ruins, como ela sendo rejeitada pelo rei Agnar e pela rainha Iduna. Quanto à ilusão que fazia Elsa sorrir tão feliz sem outra alternativa, ele a transformou em um sonho de Elsa. Dessa forma, passaram uma noite tranquila. Al pensava nisso em silêncio enquanto continuava sua refeição. Para falar a verdade, os cozinheiros reais do castelo eram todos aprendizes de Hal, e alguns dos pratos de Hal foram ensinados pelo próprio Al, como culinária de Sichuan e cantonesa, ele dera um jeito de trazer tudo para este mundo. Por isso, ele também se tornou decididamente um orgulhoso bom vivant. No entanto, enquanto abaixava a cabeça para apreciar as iguarias, ele não notou que o olhar de Elsa estava fixo nele. Por que eu tive aquele tipo de sonho? Ai meu Deus! Elsa olhava para Al com o olhar baixo, lembrando-se inevitavelmente do sonho da noite passada. A ponta de suas orelhas ficou subitamente vermelha, especialmente ao pensar que no sonho. Não posso continuar pensando nisso. Elsa sentiu as pernas um pouco bambas e forçou-se a interromper seus pensamentos divagantes. Al levantou a cabeça confuso, parecia que alguém o estava observando. Ele olhou para os lados, não viu nada e deixou para lá. Terminada a refeição, o tempo voou até a tarde. Al estava em seu antigo quarto lendo. Como o rei Agnar e a rainha Iduna voltariam cedo ou tarde, ele não usou o quarto deles. Foi então que recebeu o relato de um criado, alguém viera procurá-lo. Ele imaginou que fosse Oaken, então fechou o livro, pediu ao criado que o levasse ao salão principal e, após se arrumar um pouco, dirigiu-se para lá. Ao chegar ao salão, viu uma figura alta, bem certamente era alta. Era realmente Oaken. Ele viera como prometido. Majestade Al, peço perdão pelo atraso. Eu disse a eles que o senhor me chamou, mas eles não acreditaram, disse Oaken apressadamente ao ver Al aparecer no salão. Sem problemas, Al acenou com a mão, indicando que não se importava. Em seguida perguntou, e então? Já encontrou um lugar para se estabelecer na cidade? Sim, respondeu Oaken. Embora mudar uma loja inteira fosse difícil, ao pensar no futuro, tudo valia a pena. E certo, agora quero que você seja o meu comerciante real, algum problema? Ou seja, não importa qual novo produto eu lance, ele passará primeiro pela sua loja para depois ser vendido ao público. Sua tarefa é tentar vender pelo preço mais alto possível, pode ser? Enquanto Al falava, viu os olhos de Oaken brilharem e o sistema enviou uma notificação. Jim, parabéns ao anfitrião, a fidelidade de Oaken aumentou em 3 pontos. Al não reagiu ao ouvir isso, fidelidade abaixo de 90 ainda não era o suficiente. Com certeza. Oaken assentiu repetidamente como se temesse que Al se arrependesse. Bom, pode ir agora. Logo alguém virá falar com você sobre o trabalho. Força, faça um bom serviço. Al deu uma palavra de incentivo e preparou-se para sair. Sinceramente, ele acabará de se tornar rei e, embora tivesse se preparado por muito tempo, ainda havia muito a aprender. Por isso, queria voltar a ler seus livros. Oaken ficou parado, um pouco sem jeito, querendo dizer algo. Sim? Al virou-se confuso. Se houver algo, pode falar, não tem problema, disse Al com um sorriso ao ver que ele parecia hesitante. O senhor poderia me adiantar algum dinheiro? Preciso de um bom ponto comercial, disse Oaken. Claro, não diga apenas um. Quantos pontos você quiser, eu lhe darei. O capital inicial que precisar, eu fornecerei, e os produtos que desejar também. Alguém virá acertar tudo com você, satisfeito? Al riu alto. Depois de tanto suspense, era apenas isso que o preocupava? Ele parecia uma pessoa mesquinha? Satisfeito, muito satisfeito. O Oaken assentiu sem parar. Não esperava que a majestade Al confiasse tanto nele e o valorizasse tanto. Al assentiu e quando estava prestes a sair, um som fez Al parar novamente. Viu Oaken ajoelhado com o joelho direito no chão e a mão direita sobre o peito. Eu, Oaken, serei fiel a Arendelle e à majestade Al pelo resto da minha vida. Al viu aquilo e sorriu. E certo, pode ir. O sorriso, claro, foi porque no momento da declaração de lealdade, Al recebeu outro aviso do sistema. A fidelidade de Oaken aumentou em 5 pontos, chegando subitamente a 93. Passou de 90, nada mal mesmo. Capítulo 84. Mais um novo dia. Flocos de neve flutuavam sobre Arendelle, mas desta vez não era por causa de nenhuma maldição, era simplesmente porque Arendelle estava em pleno inverno. Naturalmente a neve dançava pelo ar. Já haviam se passado alguns meses desde o fim da trama do primeiro filme.
Al estava parado diante de sua janela, observando o céu branco e tocando levemente a marca de floco de neve na parte de trás de seu pescoço. Era a maldição daquela época. Ele já havia consultado o sistema. Originalmente, o selo de supressão, dado pelo sistema, só poderia contê-la por um ano, e o anfitrião precisaria de 30.000 moedas mágicas para eliminá-la completamente. No entanto, no momento em que Elsa o beijou, o nível de afinidade chegou a 100. Embora tenha sido muito breve, de fato aconteceu. O poder do amor verdadeiro fez com que essa maldição fosse estendida para daqui a 3 anos. Graças a Deus, caso contrário, onde ele encontraria 30.000 moedas mágicas? Olhando para a interface do sistema, as moedas mostravam apenas 16.000, faltava muito, não é? Além disso, o sistema não atribuiu nenhuma missão nos últimos meses, o que fez com que a quantidade de moedas permanecesse estagnada. Embora a afinidade de Elsa tivesse atingido 100 uma vez, não houve mais movimento nestes meses. Por outro lado, Anna veio ganhando terreno e sua afinidade já estava em 98. Ele realmente não sabia o que fazer. Perguntou ao sistema por que a afinidade de Elsa não foi bloqueada automaticamente ao atingir 100, e a resposta foi que aquilo não pertencia à realidade, sendo apenas uma ilusão de Elsa enquanto estava em transe, por isso não contava. Bem, Al aceitava essa resposta. Quanto à coluna de fidelidade, Caronte parou em 99 e não subiu mais. Hal continuava bloqueado em 100. E sobre Oaken, esse sujeito era eficiente. Apoiado em seu status de comerciante real, ele expandiu os negócios em poucos meses. Assim como Hal, ele abriu lojas por toda Arendelle, e os fornecedores externos também o procuravam para adquirir mercadorias. Al não tratou Oaken com indiferença, em vez disso concedeu-lhe constantemente mais privilégios, fazendo com que Oaken ficasse imensamente grato, elevando sua fidelidade para 96. Pode-se dizer que agora Oaken era um grande trunfo para ajudá-lo a ganhar dinheiro. Embora isso pudesse estar relacionado ao título de recompensa, não importava, era quase a mesma coisa. Título: Magnata do Comércio. Efeito: quem possuir este título terá mais facilidade em recrutar subordinados talentosos em negócios, além de receber um certo nível de bônus. Nestes meses, ele também apresentou algumas novidades técnicas, trouxe o telefone e o promoveu. Claro, era um modelo bem antigo. Como diz o ditado, coisas boas devem ser apresentadas aos poucos. Toque, toque, toque. De repente, ouviu-se batidas na porta. Irmão Al, já acordou? Hoje é um grande dia. A voz de Anna soou do lado de fora. Alice, que dormia perto da porta, acordou assustada. Usou a cauda para girar a maçaneta, abriu a porta e ficou encarando fixamente a pessoa que estava prestes a entrar. Ah, Alice, desculpe o incômodo. Eu te acordei de novo? Perdão, da próxima vez te trago algo gostoso. Assim que entrou e ouviu o miado de reclamação de Alice, Anna apressou-se em pedir desculpas. Sinceramente, ela sabia desde criança o quão inteligente essa gata era, então não podia deixá-la infeliz, caso contrário ela não te deixaria entrar da próxima vez. Era como uma guardiã que o irmão Al colocará ali. O que houve? Al aproximou-se da porta, observando a cena com diversão. Sinceramente, os produtos do sistema nunca falham, essa gata era esperta demais. Sabia tirar vantagem e, apoiada em seu dono, vivia pedindo comida aos criados ou a Anna. Era astuta como ela só. Hoje é Natal. Irmão Al, não foi você quem decidiu que este ano traríamos de volta os moradores de Arendelle para nos verem tocar o sino? Anna perguntou, segurando Alice com uma expressão confusa. Ah, agora que ela mencionou, Al se lembrou. Ele parecia realmente ter tomado essa decisão, mas não havia prestado atenção na data. Não admira que aquelas duas tivessem dito ontem que hoje haveria uma grande surpresa, porque antigamente todo Natal era muito divertido, mas isso parou desde o acidente com os pais delas. Para que todos pudessem ser felizes juntos, ele tomou essa decisão. No entanto, agora ele se deu conta de que este parecia ser o enredo de um especial de Frozen. Sim, verdade. Como estão os preparativos? Al pegou Alice dos braços de Anna, fez um carinho e a colocou de volta em sua caminha. Elsa e eu já terminamos quase tudo, mas ainda precisamos que você dê uma olhada. Além disso, os moradores de Arendelle já estão quase todos no portão. Está na hora de sairmos, Anna disse, enquanto puxava a mão de Al em direção ao salão. Caso contrário, perderiam o momento ideal. Certo. Al respondeu, deixando-se levar docilmente por Anna. Falando nisso, essas duas garotas agora eram íntimas dele e raramente ficavam coradas. Era um bom sinal. Chegando ao salão, Al observou a decoração e viu Elsa e Anna paradas no centro. Este Natal promete, pensou Al. Capítulo 85. Ao aproximar-se, viu Elsa lhe dar um sorriso doce. O que vocês prepararam para este Natal? Perguntou Al. Preparamos uma grande surpresa, disse Elsa. Então, como se tivesse descoberto algo de repente, ela inflou as bochechas. Anna, não pode comer escondido. Elsa olhou para Anna, que tentava pegar um donut sorrateiramente ao lado, balançou o dedo e fez um sinal de não. Está bem, eu sei. Nossa festa só começa depois de tocarmos o sino de Natal, disse Anna, segurando o donut que quase deixou cair, com uma expressão de impotência. Ela realmente levará um susto agora há pouco. Boa menina, seja obediente. Elsa bateu palmas, mostrando uma expressão de aprovação. O que achou? Elsa então virou a cabeça e olhou ansiosa para Al, enquanto do outro lado Anna olhava para o donut com um ar de quem estava morrendo de vontade.
Está incrível. Especialmente aquelas flores de gelo. Os adornos ficaram lindos. Claro, sabia o que ela estava perguntando. Aquelas flores de gelo no local, ele não precisava nem sentir para saber que tinham sido obra de Elsa, então fez um elogio sincero. Essas duas garotas conseguiram arrumar tudo isso sem fazer alarde. Parecia que haviam dedicado muito esforço e até conseguiram esconder dele. Será que ele andava tão ocupado ultimamente que ficou avoado? Sorrindo e balançando a cabeça, Al observou detalhadamente a decoração do ambiente. Muito bom. Uma atmosfera de Natal ocidental perfeita. A grande lareira, a árvore de Natal, fitas coloridas, guirlandas, comida farta e até mesmo algumas caixas de presente. Realmente excelente. Ao ver que Al estava satisfeito com tudo, Elsa também ficou feliz de coração. Afinal, todo aquele esforço não fora em vão. Elsa, irmão Al, estou tão animada agora. Este é o primeiro Natal de Arendelle em muito tempo. Ana finalmente desistiu da ideia de pegar o donut e juntou-se à conversa. Mas, para falar a verdade, o desabafo de Ana fazia sentido, pois desde o incidente com o rei Agnar, não havia clima para celebrações. Este ano, o fato de Al ter sido coroado rei ajudou a dissipar essa tristeza. No geral, nada mal. Al olhou para Ana, que estava feliz como uma criança, e para Elsa ao lado, que também exibia alegria no rosto, e disse, o primeiro de muitos que virão. Sim, Elsa, olhe. Eles chegaram. Ana subitamente puxou Elsa para perto da janela. Olhe para todas aquelas pessoas, elas ainda não sabem. Planejamos uma festa surpresa grandiosa. O eco da celebração logo ressoará pelo salão de baile. Assim como este ano estamos prestes a tocar o sino de Natal. É hora de dar o nosso melhor. Vamos anfitriar a todos e brindar a noite inteira. E quando tocarmos o sino no feriado junto com você. Este é o primeiro Natal em muito tempo. E valeu a pena esperar para sempre. Observando as duas cantando e saltitando, Al ficou assistindo em silêncio. Falando nisso, ele ainda não tinha reparado bem no figurino delas hoje. Deslumbrantes. Elsa vestia um vestido azul escuro com uma camada de tule de cristal por cima, os ombros levemente à mostra com uma pele branca e felpuda para aquecer, os cabelos loiros bege presos em uma trança lateral e uma pequena flor no cabelo. Estava belíssima. Ana não ficava atrás com um vestido azul claro, também com uma camada de tule de cristal, o decote levemente aberto e os cabelos castanhos presos por grampos. Vale mencionar que ambas usavam aqueles brincos de prata. Era engraçado, desde que os compraram, usavam-nos todos os dias. Eram realmente fofas. As duas paradas juntas agora formavam uma visão magnífica, e Al ficou até um pouco abobado olhando. Ao verem Al naquele estado, Elsa e Ana riram escondido e correram para puxá-lo junto, pois tinham que sair para encontrar os moradores. As portas foram abertas pelos guardas. Estando entre Elsa e Ana, um sentimento de orgulho brotou no coração de Al. Olhe, este é o meu reino. Olhe, estas são as minhas beldades. Olhe, estes são os meus súditos. Cof, parou, não vamos nos empolgar demais. Al sorria e acenava para os moradores no pátio frontal, provocando instantaneamente uma onda de vivas. Enquanto Elsa e Ana acenavam e cantavam a melodia, os moradores respondiam calorosamente. Vejam que alegria sem fim. Ela está em todos os lugares. Sinto o espírito do Natal pairando no ar. A grande festa acontecerá ao meio-dia em ponto. Estamos prestes a tocar o sino de Natal. Seguindo a canção, chegamos ao meio dos moradores de Arendelle. Caronte, vestido formalmente, transportava o sino de Natal. Cabe ressaltar aqui que por algum motivo, Caronte e Hal cresceram e a camada externa de pele rochosa caiu. Eles não pareciam mais tão brutos como antes, tornando-se um pouco mais lisos. Como posso dizer? A cor da pele apenas parecia diferente da de uma pessoa comum, mas o visual era quase humano. E foi por isso que Hal sentiu-se seguro em deixar Caronte aparecer em público. Por isso Hal também veio desta vez. Afinal, quase ninguém o conhecia, então foi perfeito. Eles estavam agora junto aos moradores, puxando a corda, preparando-se para içar o sino de Natal. Capítulo 86. Irmã, por que todo mundo está tão animado? Uma garotinha aproximou-se subitamente de Ana, puxou sua mão e perguntou confusa. Ana sorriu ao ver a menina, agachou-se e explicou. Porque tocar o sino de Natal significa que as férias de Natal de Arendelle começaram. A garotinha, uau, que legal. E certo, agora volte para sua mãe. E Ana disse, afagando a cabeça da menina com um sorriso. O sino de Natal já havia sido posicionado por eles. O momento há muito esperado finalmente chegou e acontecerá bem rápido. Vamos compensar tudo o que perdemos um dia. Ao cantar isso, Al subitamente segurou as mãos de Elsa e Ana, sorrindo para elas. As duas retribuíram o sorriso e seguraram as mãos dele com firmeza. E finalmente vamos tocar o sino de Natal. Al cantou o trecho final e soltou as mãos delas, pois os responsáveis já haviam descido a corda do sino. Sob o sinal de Al, Elsa e Ana também seguraram a corda logo após ele. Exatamente quando os ponteiros do relógio marcaram 12 horas. Todos gritaram juntos, Feliz Natal! Então, unindo forças, Al e as meninas puxaram a corda, fazendo o sino ressoar. O Natal começou oficialmente, declarou Al. Os moradores começaram a conversar animadamente, discutindo como passariam o feriado. Cof, Al limpou a garganta e todos se calaram, prontos para ouvi-lo. É preciso dizer que o prestígio de Al agora era absoluto, todos o respeitavam. Fosse os moradores originais ou os que migraram depois, todos admiravam o novo rei.
Se não se importarem, pessoal, preparamos uma festa surpresa, disse Al enquanto Elsa e Anna abriam as portas, preparando-se para convidar os moradores a celebrarem juntos. O que houve? Isto foi preparado especialmente para vocês, Al disse com um tom de certa impotência. Ele, que conhecia a trama, sabia que todos queriam voltar para casa para suas próprias tradições familiares, então já tinha planejado que hoje seriam apenas ele, Elsa e Anna. Mas ele não esperava que no momento em que tocassem o sino, aquele sistema, peixe morto de 1000 anos resolvesse agir novamente. Jim, parabéns ao anfitrião por ativar uma missão. Ao ouvir isso, Al aproveitou uma brecha para olhar. Ele sabia que o sistema não era boa coisa, parecia existir apenas para complicar sua vida. Missão, celebração requisito da missão, fazer com que todos os moradores fiquem e celebrem até as 3 da tarde, se uma única pessoa sair antes disso, será considerado fracasso. Recompensa da missão, 1000 moedas mágicas, um upgrade do sistema. Al analisou, moedas eram o que ele precisava no momento. Quanto ao upgrade do sistema, embora não soubesse para que servia e não tivesse tempo de perguntar a Mumu agora, sua intuição dizia que era algo bom e indispensável. Talvez após o upgrade o sistema deixasse de ser preguiçoso? Assim, Al não teve escolha a não ser pedir para que ficassem. Pensando pelo lado positivo, embora não pudesse aproveitar o mundo a 3 com Elsa e Anna agora, ao menos ganharia a recompensa e não as decepcionaria. Afinal, elas também estavam ansiosas para que o povo de Arendelle celebrasse o Natal com elas. Majestade, mas temos que voltar para preparar nossas próprias tradições de família. Um homem deu um passo à frente e disse, enquanto os outros concordavam. Não tem problema. Todos podem festejar juntos até as 3 horas e então, após receberem um presente de Natal, poderão voltar para suas tradições familiares. Isso foi preparado especialmente para vocês, e os presentes de Natal foram escolhidos por mim, disse Al, tentando seduzir a multidão. No fim, todos acabaram ficando. Alguns pelos misteriosos presentes, outros por admiração ao rei, e alguns apenas para não serem descorteses com Al. Em suma, independentemente do motivo, o primeiro passo da missão do sistema fora concluído. Com isso não haveria mais problemas. Quanto aos presentes, bastaria mandar Caronte buscá-los. Afinal, os produtos das plantas tecnológicas já haviam sido produzidos. Bastava escolher algo que ainda não estivesse à venda no mercado. No salão, Anna enlaçou o braço de Al, agindo de forma bajuladora. Irmão Al, graças a você agora há pouco. Do contrário, se todos fossem embora, a festa não teria graça. Não vem com essa. Diga logo o que quer e pare de enrolar, Al disse calmamente. Ele só precisou olhar para a expressão de Anna para saber que algo estava errado. Bem, ser apertado por ela era confortável, embora fosse um pouco pequena, nada que o tempo não resolvesse, com ele por perto não havia o que temer. Hehe, eu posso comer chocolates de licor hoje? Anna mostrou a língua envergonhada. Pode. Al sorriu. Sério? E Anna não conseguia acreditar. Tão fácil assim? Ou será que meu plano de agora a pouco deu certo? Para falar a verdade, ela o apertou de propósito, mas não se importava muito. Ela simplesmente adorava ser íntima do irmão Al, claro. E então você perderia a tradição de família que planejei para a noite, Al disse, dando de ombros. Hein? Nossa tradição de família? Irmão Al, o que você preparou? O rostinho de Anna, que antes estava desanimado, iluminou-se instantaneamente. Tradição de família? Que tradição? Como ela não sabia? Al olhou para Anna e fez uma expressão de segredo absoluto, deixando que ela tentasse adivinhar sozinha. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 87. Irmão bobo, como ousa não me contar? Anna resmungou, batendo o pé no chão de raiva. Não importava o quanto ela tivesse feito mãe agora há pouco, Al simplesmente não contava, o que era irritante. Por isso, agora ela só podia procurar alguém para fofocar. Al já havia saído para cuidar de seus assuntos. Quanto ao que seriam, só poderíamos saber à noite. Anna procurou por Elsa, olhou em volta e logo a avistou, correndo em sua direção. Neste momento, Elsa estava conversando com os moradores. Princesa Elsa, a tradição de família da minha casa é fazer panquecas, e a de vocês? Nós cozinhamos mingau todos os anos para receber os elfos de Natal. Nós fazemos o tradicional biscoito folhado recheado. Nós logo mais vamos tricotar meias de Natal para nossos netos. Princesa Elsa, poderia nos contar qual é a sua tradição de família? Estamos todos curiosos sobre a tradição da realeza. Todos falavam ao mesmo tempo sobre suas próprias tradições e, por fim, direcionaram o foco para Elsa. Isso, Elsa estava um pouco constrangida, pois ela também não conhecia nenhuma tradição de família. Parecia que nunca tiveram uma. Não é conveniente contar? Perdão, foi indelicadeza nossa, por favor não se ofenda. Vendo o estado de Elsa, eles acharam que era segredo, então apressaram-se em pedir desculpas. Não, é apenas que está é uma grande surpresa. Justo quando Elsa se preparava para inventar qualquer coisa, como assar um bolo cruncake, Anna surgiu subitamente salvando Elsa da situação. E uma surpresa. Uau, isso deve ser muito legal, disse a garotinha de antes, empolgada. Sim, muito legal. Anna agachou-se e afagou a cabeça da menina. Sinceramente, ela se parecia muito com ela mesma. Então, ela disse às pessoas ali presentes. Nossa tradição de família é uma surpresa. Sempre é preparada pelo irmão Al, e é sempre fantástica. Anna levantou-se e colocou-se ao lado de Elsa e deu uma piscadela travessa. É verdade. Ao ver Anna piscar, Elsa pensou que ela estava apenas tentando ajudá-la a sair daquela saia justa, então concordou para colaborar. Por isso,
Teremos que nos retirar, pois nossa missão é descobrir qual é essa surpresa. Este é um plano secreto, vocês têm que ajudar a guardar segredo. Enquanto falava, Ana colocou o dedo indicador diante dos lábios, fazendo um sinal de silêncio. Uhul, nós vamos! Várias crianças taparam a boca com as mãos, indicando que certamente guardariam um segredo. Então, eu vim buscar a Elsa justamente porque precisamos adivinhar qual é a surpresa antes da noite chegar. Sendo assim, com licença a todos. Então Ana pegou a mão de Elsa, acenou para eles e saiu correndo rapidamente. Os moradores sorriram bondosamente enquanto as viam partir. Arendelle só poderia continuar prosperando por causa de vossas altezas. Observando-a sair, o garotinho ao lado da menina aproximou-se dela e disse: Isso soa muito legal, não é? Sim, muito legal. A menina respondeu sorrindo. Do outro lado, Ana levou Elsa para se esconder em um lugar onde ninguém as encontraria. Ana, por que você mentiu agora há pouco e ainda me envolveu nisso? Ao chegarem, Elsa soltou a mão de Ana e assumiu uma postura de irmã mais velha, embora não fosse muito rígida, preparada para dar uma lição em Ana. Mesmo sendo para ajudá-la, mentir não era certo, especialmente porque as pessoas que enganaram agora há pouco eram antigos moradores de Arendelle, alguns dos quais as viram crescer. Por isso não podia ser assim, era necessário corrigir Ana para que ela não aprendesse coisas erradas. Elsa, não, eu não menti. Sabia que o irmão Al realmente está tramando uma grande surpresa pelas nossas costas? Ao ouvir Elsa falar assim, Ana soube na hora o que ela estava pensando e apressou-se em explicar. Sério? Elsa olhou para Ana com desconfiança. É claro, ele me disse pessoalmente agora há pouco. Ana gesticulava animadamente enquanto contava o que acontecerá a Elsa, omitindo, claro, certos detalhes, como o fato de ter se esfregado nele. Entendi. Após muita insistência, Elsa finalmente acreditou. Então, que tal irmos ver o que o irmão Al está fazendo? Ana disse, com um sorriso de raposinha no rosto. E isso não pode, não é bom. Elsa disse, embora ela também estivesse morrendo de vontade de saber que surpresa Al estava preparando, fazer as coisas de forma sorrateira. E se Al ficasse bravo depois? Vá comigo, por favor, vá comigo. Se formos as duas juntas, o irmão Al com certeza não vai ficar bravo. Ana balançou o braço de Elsa, implorando, ela estava realmente curiosa. E com Elsa junto, se fossem pegas, o irmão Al jamais ficaria zangado. Mesmo assim não pode, e você também não vai, Ana. Já que é uma surpresa que o Al nos preparou, temos que descobrir apenas no último momento, senão não seria uma surpresa. Elsa, após pesar os prós e contras, decidiu que não devia saber antes da hora. Sim, nada de saber antes da hora. Ao ver que Elsa estava falando sério, Ana não teve outra alternativa. Pensando bem, o que Elsa disse fazia sentido. Sendo assim, vou me segurar. Pobre do meu chocolate de licor. Capítulo 88. O tempo passou lentamente e finalmente chegou o horário estipulado pelo sistema. A missão foi concluída. Os moradores vieram agradecer um a um e depois voltaram para suas casas para preparar suas próprias tradições de família. Vale ressaltar que o presente enviado por Al continha a versão mais antiga de Pequeno Esperto. Uma pequena caixa preta com o logo que Al desenhou especialmente para este Natal impresso nela. Dentro havia um manual de instruções. Aquilo era algo que não circulava no mercado, era extremamente valioso. Algumas pessoas, ao descobrirem isso, já pensavam em como vender por um bom preço depois. Al sorriu e não se importou. Eram apenas bugigangas e como ele ainda não havia erguido as torres de sinal, não era possível fazer ligações. Só dava para jogar joguinhos simples como Sokoban, Snake e coisas do tipo. Agora ele não se preocupava mais com isso. Após mandar Elsa e Ana descansarem, ele voltou para o seu próprio quarto. Estava pronto para ver para que servia esse upgrade do sistema. Ele já havia perguntado a Mumu, mas ela disse que não sabia e que só descobriria após a atualização. Maldito sistema, gosta de fazer mistério. Olhando para as costas de Al enquanto ele se retirava apressadamente, Ana cochichou no ouvido de Elsa. Veja só, o irmão Al saiu com tanta pressa. Com certeza não quer que saibamos o que ele está fazendo. Ele nos mandou descansar rápido porque certamente vai preparar uma grande surpresa enquanto tiramos nossa soneca. Elsa, nós realmente não vamos lá ver? E Ana olhou para Elsa, piscando os olhos sem parar. Não, definitivamente não. Vamos voltar e descansar juntas. Hoje você dorme no meu quarto. Para falar a verdade, Elsa quase se deixou convencer, mas felizmente parou a tempo e preparou-se para levar Ana para o seu quarto. Dada a profundidade do laço entre as irmãs, tirar sonecas juntas já era um hábito constante. Tá bom. Ana baixou a cabeça, pouco entusiasmada. Do outro lado, Al chegou ao seu quarto. Quero usar o upgrade do sistema. Assim que entrou, Al disse impacientemente. Entendido. O upgrade do sistema foi iniciado, tempo estimado, 24 horas. Atenção! Durante o upgrade, o espírito do sistema entrará em dormência e todas as funções extras serão pausadas. Apenas o painel de missões poderá ser visualizado. Ao ouvir isso, Al quase explodiu. Como assim? Esse sistema peixe-morto viciou em passar a perna nele? Dormência de novo? E ainda por cima, o painel de missões continuaria disponível enquanto os outros não? O que isso significa?
Querem que ele trabalhe duro sem reclamar? Ufa, esquece, não vamos nos irritar. Se eu me estressar com o sistema e morrer de raiva, quem sai perdendo sou eu. Al pensou que se soubesse que levaria 24 horas, não teria voltado para o quarto tão rápido, deveria ter continuado com as duas garotas cultivando sentimentos. Agora ele estava morrendo de tédio. Al deitou-se na cama, sem sono. Ele já havia planejado o que faria à noite e com certeza daria uma surpresa grandiosa para aquelas duas. Miau. De repente um miado soou ao seu ouvido. Era Alice. A pequena tinha pulado na cama dele por conta própria. Então, Al começou sua jornada de treinamento de gatos. Quem sabe, talvez pudesse ter um número extra à noite. Do outro lado, no corredor. Ana, eu estou te avisando, não invente moda. Se o Al ficar bravo de verdade, eu não poderei te salvar. Elsa dizia enquanto caminhava, mas não percebeu que Ana já havia parado de andar há algum tempo. Ana, o que você está fazendo? Vamos, eu acredito que você não vai mais ter ideias mirabolantes. Elsa teve que voltar para ver o que havia acontecido com Ana. Elsa, olhe, disse Ana, apontando para a porta fechada à frente delas. Era o quarto de seus pais, o rei Agnar e a rainha Iduna. Isso, Elsa também sentiu o coração apertar ao ver a porta. Arendelle estava cada vez melhor, mas ela não sabia se eles podiam ver isso. Elsa, e se hoje nós dormíssemos no quarto da mamãe e do papai? Eu sinto saudade deles, disse Ana, olhando suplicante para Elsa. Tudo bem, vamos entrar. Eu também sinto muita falta deles. Elsa concordou sem hesitar. Assim, elas empurraram a porta. Tudo continuava igual, nada havia mudado. Aquilo fora uma recomendação expressa de Al, pois ele acreditava que um dia eles voltariam. Elsa, venha rápido. Enquanto Elsa observava o quarto que quase não havia mudado, Ana já havia tirado os sapatos e pulado para debaixo das cobertas, chamando Elsa para subir logo. Estou indo. Elsa disse, também se enfiando debaixo das cobertas. As duas começaram a brincar debaixo dos lençóis. Ei, Elsa, como as suas cresceram tanto? Isso não é científico, eu claramente não vi você comer nada de especial. Ana gritou debaixo das cobertas com as mãos agindo de forma indisciplinada. Tira a mão daí, sua abusada. Isso é crescimento natural, sabia? Enquanto falava, Elsa também deu uma olhada para as de Ana. Ah, entendi. Você está me provocando porque as minhas são pequenas. Ana arregaçou as mangas e começou a fazer cócegas em Elsa. Você tem coragem de me fazer cócegas? Tome isto. Elsa revidou enquanto ria. Instantaneamente, o quarto encheu-se de risos e alegria, até a neve acumulada na janela parecia contagiada por aquela atmosfera e dava sinais de derreter. Depois de um tempo, para. Eu me rendo, Elsa. Ana estava na cama, prensada por Elsa, pedindo clemência. Ambas estavam com os cabelos totalmente bagunçados, mas pareciam ainda mais deslumbrantes. E aprendeu a lição, não foi? Vamos ver se você vai falar bobagem da próxima vez. Elsa desceu de cima de Ana e deitou-se ao lado dela, em tom de ameaça. Mas eu te digo, o irmão Al gosta mais das grandes, você fez de propósito, não foi? Ana virou o rosto, provocando com os olhos semicerrados. Ela sabia que Elsa gostava dele, e Elsa sabia que Ana gostava dele, por isso, as duas não se importavam mais, pois ambas queriam ver a felicidade da outra. Mesmo que ficassem juntas com ele, não haveria problema, afinal, eram todas de casa. Você está querendo apanhar de novo? Elsa levantou a mão, fazendo menção de bater em Ana. Mas sua mão foi bloqueada por algo, seu braço bateu em um objeto duro. Ai! Elsa soltou o ar instintivamente pela dor. Ei, Elsa, o que houve? Ana sentou-se rapidamente ao ver o ocorrido, verificando como Elsa estava. Elsa não disse nada. A brincadeira de agora há pouco havia deixado o lençol bagunçado. Elsa usou a mão para puxar o tecido. Havia um encaixe. Aquilo era um compartimento secreto. Elsa e Ana trocaram olhares e o puxaram para abrir. Capítulo 89. A noite logo caiu sobre Arendelle. Cada casa estava iluminada para celebrar o feriado, e algumas pessoas chegavam a vangloriar-se por toda parte sobre o ocorrido ao meio-dia, segurando suas caixas pretas sem querer largá-las. Já que Arendelle inteira estava em festa, os membros da realeza certamente não poderiam ficar de fora. Na mesa de jantar do castelo. Boa noite, Ana. Al estava sentado na cabeceira cortando um bife, e cumprimentou Ana que acabará de entrar. E Ana estava bocejando, com uma aparência de quem ainda não tinha acordado totalmente, mas ao ouvir a voz de Al, despertou subitamente. Porém, por algum motivo, parecia meio aérea, encarando fixamente o rosto de Al. Vendo o jeito bobo de Ana, Al riu. Ela era realmente um pequeno sol. O que foi? Dormiu tanto que ficou boba e não me reconhece mais? Venha jantar, logo mais teremos nossa tradição de família. Al acenou, gesticulando para Ana se aproximar. Sim. Ana respondeu e aproximou-se, mas por alguma razão, o olhar que ela direcionava Al começou a tornar-se um pouco complexo. Ué? E a Elsa? Olhando atrás de Ana, ele não viu sinal de Elsa. Al achou estranho. Ele sabia que as duas tinham o hábito de tirar uma soneca juntas, afinal eram irmãs muito unidas, mas por que hoje não estavam juntas? Será que aconteceu algo? Al sentiu brevemente os arredores, não percebeu nenhum problema e balançou a cabeça. Devia ser impressão sua. Sim. A Elsa Ana não ousava olhar para Al, parecia difícil falar, como se estivesse com a consciência pesada de quem fez algo errado. Cheguei.
Justo quando Ana não sabia o que fazer, a voz de Elsa veio subitamente da porta. Você por acaso está implicando de novo com a nossa querida e pequena Ana? Diga. Elsa entrou sorrindo, falando com Al, enquanto lançava discretamente um olhar para Ana e sentava-se em seu lugar. Como eu ousaria? Comigo por perto. Que tipo de sujeito sem olhos ousaria mexer com vocês? Disse Al, fazendo menção de arregaçar as mangas e levantar-se. Deixa disso. Comporte-se. Com essa brincadeira dele, a atmosfera voltou a ficar animada. Elsa suspirou aliviada secretamente, e Ana também voltou ao normal. Não se sabe se pela atitude de Al ou pelo olhar de Elsa. À mesa, Ana recuperou sua personalidade vivaz e começou a cercar Al novamente, tentando descobrir qual era afinal a tradição de família. Irmão Al, conta para mim, vai. Ana fazia manha, mas desta vez diferente de antes. Seu rosto estava levemente avermelhado, embora Al não tenha notado. Quer tanto saber? Então vamos lá ver assim que terminarmos a refeição. Al balançou a cabeça sem alternativa, olhando para Ana com carinho. Não tinha jeito, ele era esse tipo de pessoa. Hein? Sério? Que bom. Disse Ana, voltando a comer com determinação, aparentemente para disfarçar o rubor em seu rosto. O olhar carinhoso de Al agora pouco a fizera corar. Al sorriu e não disse nada, continuando seu jantar. Elsa, por sua vez, olhava para Al lembrando-se do que ocorrerá à tarde e do que ela acabará de fazer. Sim, ela havia se atrasado justamente porque foi fazer uma coisa específica. Essa história começara à tarde. Elsa, o que é isso? Vendo Elsa abrir o compartimento secreto, Ana perguntou. Não sei, mas tenho um pressentimento de que foi algo que o papai e a mamãe deixaram para nós. Elsa enfiou a mão no compartimento, tateando, enquanto falava com seriedade. Falando nisso, com o cabelo desarrumado e aquela expressão séria, ela estava inexplicavelmente adorável. Você quer dizer que o papai e os outros já sabiam que haveria perigo e deixaram isto? Ou seja, este é o único pertence que restou deles, ou melhor, o testamento. Ana cobriu a boca incrédula e começou a chorar. O porquê? Por quê? Porque eles saíram mesmo sabendo do perigo. Eles eram uns bobos. E Ana não aguentou e começou a chorar alto, abraçando Elsa com força. E Ana, eu também quero muito saber o porquê, então talvez isto nos dê a resposta. O humor de Elsa também ficou péssimo. Ela retirou a mão e desta vez, trazia 3 envelopes requintados. O que é isso? Ana olhou e disse, então pareceu pensar em algo. Isso não seria o testamento, seria? Ana, acalme-se, precisamos enfrentar isso com coragem. Elsa tentava ao máximo controlar suas emoções enquanto consolava Ana. Sim, então, não deveríamos chamar o irmão Al para vir aqui? Vamos ver juntos. E Ana finalmente se acalmou, e a primeira coisa que pensou após se acalmar foi procurar Al. Elsa também concordou, preparando-se para levar as cartas ao quarto de Al para lerem. Sem perceberem, Al já havia se tornado o pilar e o apoio delas. Ana foi mais rápida e estava prestes a abrir a porta para sair quando Elsa chamou Ana, espere. O que foi, Elsa? Não temos que contar logo ao irmão Al? Ana voltou, querendo puxar Elsa, mas percebeu que não conseguia movê-la. Elsa não deu atenção a ela, em vez disso, agachou-se lentamente e pegou uma carta que acabará de cair acidentalmente do envelope. Parecia que ela tinha visto algo, ela estava incrédula, paralisada. Com a mente confusa e as mãos tremendo, preparou-se para pegar aquela carta. Ao lado, Ana estava cheia de incompreensão. O que estava acontecendo? Já Elsa repetia sem parar em seu coração, não é verdade. Não é verdade. Capítulo 90. Elsa, o que deu em você? Ana estava ao lado observando Elsa pegar aquela carta. Ela ainda não conseguia entender o que fizera as emoções de Elsa ficarem tão intensas. Curiosa, ela se aproximou para ler o conteúdo da carta junto com Elsa. Então o cenário mergulhou no silêncio. Podia-se ver claramente as palavras na carta, para Al. Então, era algo que o rei Agnar havia deixado para ele. O que seria? Após terminar esta carta, Elsa não resistiu e abriu as outras 2. Viu a segunda e por fim, terminou a terceira. Quietude. A atmosfera permanecia em um silêncio sinistro. Elsa não disse nada, apenas voltou a deitar-se na cama segurando as cartas. Ana desistiu da ideia de procurar Al e também subiu na cama. As duas encostaram as cabeças novamente, relendo as cartas com extrema atenção, temendo terem lido algo errado. Primeiro, a primeira carta. Para Al, filho, quando você ler esta carta, possivelmente não estaremos mais aqui. Não fique triste. Se eu não estiver enganado, você já deve ser o novo rei, não é? Omissão do que não é importante. Esta viagem ao mar foi combinada entre eu e sua mãe há muito tempo. O objetivo é um só, buscar a origem da magia de vocês. Por isso, me perdoe, eu e sua mãe mentimos para você. Não fomos para nenhum intercâmbio, foi apenas um pretexto para tranquilizá-los. Você foi esperto o suficiente. Não sei se sua tentativa inicial de nos impedir foi porque percebeu algo ou se apenas não queria se afastar de nós, mas ainda assim, me perdoe por decepcioná-lo. Omissão do que não é importante. Planejamos isso quando vocês eram pequenos. Lembra-se daquele ancião troll que você conheceu na infância? Ele veio nos procurar naquela noite. Ah, esqueci de mencionar. Ele é um amigo que fiz em minhas aventuras na juventude e também possui magia. Um de seus dons é prever o futuro. Ele nos disse que se quiséssemos saber de onde vem a magia de vocês, teríamos que ir pessoalmente. Omissão do que não é importante. A propósito, há outra coisa que escondemos de você por muito tempo. Você não é nosso filho biológico. Você é o príncipe legítimo das Ilhas do Sul. Seu pai foi assassinado pelo próprio irmão.
Na época sua mãe fugiu para Arendelle e foi resgatada na floresta pelo povo daquele meu velho amigo. Infelizmente não conseguiram salvar sua mãe. Você conhece os trolls que te salvaram, Caronte, Hal e Saucy. Por fim o ancião troll me encontrou e implorou para que eu te criasse. Há algo que você provavelmente não sabe. Na noite em que você e Elsa nasceram, houve uma anomalia nos céus. Por isso o ancião troll e eu achamos que seria melhor você crescer junto com Elsa. Perdoe-me. Como pai, sinto-me muito culpado por ter mentido para você por tanto tempo. Agora eu posso não estar mais presente, mas espero que ao saber de tudo isso, você mantenha calma e não se deixe cegar pelo ódio. Se as coisas ficarem difíceis, Arendelle não deve nada às Ilhas do Sul, certo? Além disso, sua mãe biológica deixou duas coisas para você, uma ametista e uma carta. A carta está aqui, a ametista, eu e sua mãe decidimos levá-la conosco. Percebemos que muitas pessoas a cobiçavam. Arendelle esteve segura todos esses anos porque eu estava aqui e eles não ousavam agir, mas temíamos que após a minha partida, eles se movessem. Para não colocar vocês em perigo, decidimos que a ametista desapareceria conosco, esperando que isso afaste os planos dessas pessoas. Omissão do que não é importante. Filho, espero que não nos culpe ou nos odeie pelas atitudes de seu pai. Para ser sincero, ficamos muito felizes em vê-lo crescer e se tornar um homem. Portanto, na nossa ausência, só posso implorar que você, como irmão mais velho, cuide bem de suas irmãs. Elsa e Anna te ouvem muito. No futuro, se você se casar com uma moça, não poderá negligenciá-las, entendeu? Omissão do que não é importante. Assim, Elsa e Anna terminaram de ler tudo novamente. Embora soubessem que o que fizeram era errado, elas não conseguiram se conter. Em seguida, a segunda carta, a carta que a mãe biológica de Al deixou para ele. O conteúdo nada mais era do que o apelo de uma mãe heroica pelo acolhimento de seu filho e suas expectativas para que ele não fosse cegado pelo ódio. Ambas as cartas mencionavam isso, mostrando que o amor de quem as escreveu era o mesmo. Quanto à última carta, era escrita para Elsa e Anna, pedindo que obedecessem a Al, que não fossem infantis, que já eram moças crescidas e que, se tivessem alguém de quem gostassem, que deixassem Al ajudar a avaliar, entre outras palavras de carinho. Elsa e Anna leram mais uma vez. No fim, as duas ficaram deitadas na cama, frente a frente, ambas derramando lágrimas silenciosas. Depois de um tempo, Anna olhou para Elsa e perguntou: devemos contar para o irmão Al? Para ser sincera, ela não queria. Após tantos anos vivendo juntos, dizer subitamente que não eram parentes de sangue. Ela tinha medo de ser abandonada. Elsa permaneceu em silêncio sem dizer nada. As duas acabaram pegando no sono naquele estado emocional. Porém, foi um sono nada feliz. Capítulo 91. O tempo passou e a noite chegou. As duas irmãs abriram os olhos simultaneamente. Para ser sincero, por causa daquelas cartas, elas não dormiram nada bem esta tarde. Ambas tinham seus próprios pensamentos em mente. Elsa segurava as cartas na mão, enquanto Anna a observava ao lado com preocupação. Elsa, você acha que devemos contar ao irmão Al? Elsa permaneceu em silêncio. Eu sinto que esconder isso do irmão Al não é bom. Afinal, ele tem o direito de saber a verdade. Eu também tenho medo de que ele não nos queira mais depois de descobrir a verdade, mas simplesmente não podemos mentir para ele, disse Anna. Aquela mentalidade hesitante de antes instantaneamente tornou-se firme. Anna, Elsa olhou para Anna. Para falar a verdade, desta vez ela não foi tão resolvida quanto a irmã mais nova. Ela chegou a pensar em destruir as cartas e fingir que não sabia de nada, mas não esperava que Anna tomasse uma decisão tão rápido. Tudo bem, Anna, vá jantar primeiro. Eu cuido disso, pode deixar comigo com confiança. Elsa olhou para o olhar firme de Anna. Não importava mais, ela ia encarar isso. Certo. Anna disse, levantando-se para arrumar seu traje, especialmente porque tudo ficou bagunçado durante a brincadeira com Elsa à tarde. Ela dirigiu-se primeiro à sala de jantar, deixando Elsa sozinha no quarto. Olhando para as cartas em mãos, Elsa por um momento não soube como lidar com aquilo. Seus pensamentos estavam um pouco caóticos. Sem alternativa, ela guardou as cartas consigo e também seguiu para a sala de jantar. Agora, voltando ao momento à mesa. Embora Anna tivesse dito que não estava preocupada, seu coração ainda estava inquieto. Por isso, ao final do jantar, ela perguntou: irmão Al, você vai ficar ao nosso lado nos protegendo para sempre? Ao ouvir isso, Al ficou um pouco surpreso. O que deu nessa garota? Elsa naturalmente entendia o porquê da pergunta de Anna e também olhou expectante para Al, aguardando sua resposta. Com certeza. Isso não é óbvio. Apesar da surpresa, Al tinha que responder à pergunta de seu pequeno sol. Não importa quando. Ouvindo a resposta, Anna e Elsa deram um suspiro de alívio, mas Anna ainda insistiu em perguntar. Não importa quando. Al não sabia por que Anna estava perguntando isso de repente, mas respondeu com a verdade. Então, ele apertou levemente as bochechas de Anna e disse sorrindo: por que você está tão estranha? Por acaso não está curiosa para a surpresa a seguir? Ei, já vamos agora? Disse Anna que agora totalmente tranquila, começou a se interessar novamente pelos assuntos da tradição de família. Elsa riu ao lado. Ou você achou que estávamos fazendo o que agora? Ao mesmo tempo, ela olhou secretamente para o perfil de Al e tomou uma decisão em seu coração. E olhem, chegamos aqui. Diante de uma grande porta, Al indicou com o queixo para Anna. É aí dentro? E Anna, animada, já ia avançar para abrir a porta. Elsa olhou para Al. Ela acabará de sentir que o interior estava repleto de flutuações mágicas. Mas este não é o nosso antigo esconderijo mágico secreto?
Como não pensei nisso antes, Ana disse enquanto colocava as mãos na porta e a empurrava. Este salão de baile era a memória de infância dos três. Ela não esperava que voltariam para cá agora. Olhando para aquela porta, Ana lembrou-se de tudo instantaneamente. Elsa naturalmente também sabia. Ela conseguia sentir que Al havia se dedicado muito. Uau! Esta noite de Natal é a nossa noite mágica? É fantástico! Ana gritou, pois já haviam entrado e podiam ver tudo lá dentro. O lugar estava completamente transformado. No topo havia um globo brilhante, o chão estava coberto de neve e havia coisas no local que elas não reconheciam. Al sorriu, aproximou-se das duas e com um aceno de mão, fez surgir subitamente um livro. Desta vez, diferente de antes, ele era feito de rocha, normalmente seriam de gelo, como Al queria elevar o nível dos outros 4 elementos o quanto antes. Evitava usar o gelo quando possível. Bem-vindas à tradição de Natal da família de Arendelle, o parque de diversões surpresa de Natal. Al curvou-se sorrindo para Ana e Elsa, estendendo o livro. Ana e Elsa riram, parecendo divertidas com o gesto de Al. Caramba! Quanta coisa divertida! Ana pegou o livro e exclamou maravilhada. Elsa, ao ouvir isso, também se aproximou curiosa para olhar junto com Ana. Havia muitos projetos no livro, como carrinhos de bate-bate de terra, carrossel de gelo, entre outros. Esses nomes soavam familiares? Isso porque Al copiou integralmente os projetos dos parques de diversões de sua vida anterior. Claro que soariam familiares. Você sempre dizia que a Elsa te entendia melhor e não me deixava criar coisas divertidas. E agora? Arrependida? Vendo o rostinho chocado de Ana, Al disse com orgulho. Para falar a verdade, quando eram pequenos, Ana vivia dizendo que a Elsa era mais divertida que ele. Ele sempre ficava vigiando enquanto Elsa e Ana brincavam juntas. Agora tudo hoje era obra dele. Será que Ana se arrependeria? E Ana sabia bem ao que Al se referia, mas jamais admitiria que estava arrependida. Ela apenas virou o rosto com um ar de superioridade, evitando olhar para Al. Vendo o jeito de Ana, Elsa entendia bem o que ela sentia. Ela disse para Al, então que tal começarmos pelo carrossel de gelo? Al naturalmente concordou sorrindo. Ele não diria nada contra Ana, afinal eram todos uma família. Capítulo 92. Irmão Al, você tinha coisas tão divertidas e não nos mostrou antes, sério mesmo. Ana reclamou com Al. Elas já haviam experimentado todas as atrações e agora a noite de Natal estava quase terminando. Eles estavam voltando para seus quartos. Foi realmente muito divertido agora há pouco, especialmente o carrossel de gelo. Até Elsa se divertiu a valer. Depois de passarem por todos os brinquedos, as duas ainda insistiram em ir no carrossel de gelo novamente. Realmente, o espírito juvenil delas estava à flor da pele. As duas estavam até pensando em brincar sozinhas da próxima vez, já que Elsa também tem magia. Se Al soubesse o que elas estavam pensando, certamente explicaria que o projeto do carrossel de gelo exigia os elementos gelo e vento simultaneamente. Você ainda tem coragem de falar? Al olhou de soslaio para Ana. Quando éramos pequenos, quem me expulsava para vigiar a porta? Quem dizia que a Elsa te entendia melhor que eu, que minha magia certamente não era legal e que a Elsa sabia fazer tudo? Quem era? Diga você? Enquanto Al falava, seu rosto se aproximava cada vez mais do de Ana. Isso deixou Ana um pouco corada, mas ela não conseguia contra-argumentar, pois tudo o que Al dizia era a mais pura verdade. Ela só pôde dar um sorriso sem graça. Já Elsa deu um tapinha nas costas de Al. O que foi? Por que tanta braveza? Quem mandou você não explicar direito? Se você continuar insistindo nesse assunto, eu e a Ana vamos parar de falar com você. Isso serviu para salvar a pele de Ana. Al sorriu para Elsa. É brincadeira, não precisa levar tão a sério, tá bom? Dizendo isso, ele não esqueceu de dar um beliscãozinho na bochecha de Ana. Ana, que raiva! Certo, já está tarde, voltem para os quartos e descansem. Olhando pela janela, passava das 10 da noite, muitos moradores de Arendelle já haviam apagado as luzes. Al falou para Elsa e Ana e preparou-se para sair primeiro. Espere um pouco. O pedido de Elsa fez Al parar. Ele se virou olhando para ela. O que houve? Eu e a Ana pensamos em passarmos esta noite de Natal juntos, pode ser? Elsa hesitou por um momento antes de falar. Al olhou para Elsa e depois para Ana. O que deu nessas duas? Quando eram pequenos, eles costumavam dormir juntos na noite de Natal, mas pararam depois que cresceram. Por que isso hoje? Tudo bem, vamos. É no seu quarto, certo? Percebendo que Elsa parecia esconder algo difícil de dizer, Al não pressionou e concordou. Para falar a verdade, ele já sentia algo estranho desde o jantar e agora queria descobrir o motivo. Assim os três caminharam, Al na frente, com Elsa e Ana andando lado a lado atrás, mas a alegria de antes havia sumido. Al andando à frente naturalmente não sabia que as duas atrás trocavam olhares constantes, discutindo silenciosamente o que fariam a seguir. Ao chegarem à porta do quarto de Elsa, elas ainda não tinham uma solução. Entraram no quarto e Al deu uma olhada em volta. Não havia nada diferente da última vez que estivera ali. Ele puxou uma cadeira para perto da cama de Elsa, sentou-se e observou Elsa e Ana sentadas na cama à sua frente. Estava muito silencioso, ninguém dizia nada. Por fim, Al quebrou o silêncio. Qual de vocês vai falar primeiro? Confessem logo, o que aconteceu? Elsa e Ana se entreolharam. Finalmente Elsa tomou a iniciativa e pegou o envelope. Tome, eu e a Ana encontramos isto no quarto do papai e da mamãe hoje à tarde. Al olhou para as cartas e franziu a testa. Que situação era aquela?
pegou a carta e ao abri-la, viu que era do rei Agnar para ele. Al ficou um pouco surpreso. Como assim? Ele já havia deixado tudo escrito com antecedência. Al lia o conteúdo da carta seriamente, enquanto as duas o observavam de perto, atentas a cada expressão em seu rosto. Em pouco tempo, Al terminou a primeira carta sem expressão, pegou a segunda e a leu rapidamente, em seguida, pegou a terceira e terminou a leitura. Enquanto Al lia, Elsa e Anna não ousavam emitir som algum, nem sequer respirar direito, temendo que... Por fim, Al abaixou as 3 cartas e olhou calmamente para Elsa e Anna. Na verdade, ele pensava, aquele velho maldito, então foi ele quem armou tudo. Al pensou que, embora o destino tivesse sido alterado por ele, o motivo pelo qual o rei Agnar e a rainha Iduna insistiram em ir ao mar era justamente este. Al estava perdido em pensamentos, mas as 2 garotas estavam morrendo de preocupação. Elas não perceberam o que ele pensava, apenas viram sua expressão calma. Irmão, Al? Anna chamou em tom de teste. Al voltou a si e captou as expressões das duas. Elas devem ter lido antes, caso contrário não estariam com essas caras. O que foi? Por acaso acham que eu deixaria vocês? Já que crescemos juntos, eu sou seu irmão, e você vai ter que me chamar assim pelo resto da vida. Afagando a cabecinha de Anna, Al sorriu e lançou um olhar tranquilizador para Elsa ao lado. Imediatamente as duas ficaram totalmente aliviadas. Elas estavam preocupadas que... Pronto, já que está tudo explicado, vou voltar. Al levantou-se, colocou a cadeira no lugar e saiu sob o olhar das duas. Que bom, Anna. Hoje à noite nós vamos. Sabendo o que Al pensava, Elsa relaxou bastante e ia convidar Anna para ficar e conversarem sobre coisas de irmãs. Mas ela não viu o brilho peculiar nos olhos de Anna após a partida de Al. Sem deixar Elsa terminar, Anna a interrompeu. Deixa para lá, pode ser amanhã. E então saiu do quarto de Elsa. Olhando para as costas dela, Elsa achou estranho, mas não soube dizer o porquê. Pensou um pouco e deixou para lá, deitando-se para dormir. Esta noite certamente seria de bons sonhos. Capítulo 93. A noite estava silenciosa. A lua se escondia atrás das nuvens escuras, como se estivesse anunciando algo. Al saiu do quarto de Elsa. Agora que sabia por que Elsa e Anna estavam agindo de forma estranha e até o convidaram para ficar, e tendo resolvido tudo, era a hora de voltar para o seu quarto. Ele tinha muitas coisas para refletir. Em suas mãos, levava as 2 cartas que lhe pertenciam. A outra, Al deixou com Elsa, afinal, era endereçada a elas pelo rei Agnar e pela rainha Iduna. Caminhando em direção ao seu próprio quarto, chegou à porta e a empurrou. Miau, miau, miau. Assim que entrou Alice em sua caminha perto da porta, esfregou os olhos de forma quase humana e soltou miados de insatisfação. Está bem, durma quietinha. Al também adorava essa gatinha cheia de personalidade. Ele acariciou suavemente a cabecinha dela, falando baixo. Miau. Alice soltou um som de satisfação, deitou-se novamente e voltou ao mundo dos sonhos. Momentos depois, Al, já de pijama, deitou-se na cama e começou a analisar os problemas. Por que aquele velho, o ancião troll, contaria isso ao rei Agnar sem motivo aparente? Qual seria o seu objetivo real? De acordo com o sistema e o que ele mesmo mencionou uma vez, ele não consegue prever o futuro de Al. Então, por que agiu dessa forma? Além disso, a carta de seu pai dizia que eles tinham uma boa relação com o velho. Então por que ele os veria partir para uma aventura mortal sem impedi-los? Al lembrou-se subitamente de que na vida passada, ao assistir a Frozen, o ancião troll parecia alguém que via através de tudo. Então, se ele já sabia de tudo, por que não dava pistas claras em vez de aparecer apenas quando as pessoas já estavam em perigo? Todas essas questões estavam ligadas àquele velho que pode ver o futuro. O que, afinal, ele viu? Ele agiu assim por ter certeza de que o rei Agnar e a rainha Iduna não sofreriam nada? Ou ele estava escondendo algo? Al não tinha como saber de nada disso. Teria que tirar um tempo para visitar o território dos Trolls. Ele não queria ser manipulado por ninguém. Enquanto Al pensava nisso, lembrou-se de algo mais. Recordou-se de ter visto um vídeo da equipe de produção do filme em sua vida passada. Uma delas mostrava a Elsa e Anna descobrindo uma sala secreta, contendo as pesquisas do rei Agnar sobre magia. Havia muitos dados sobre magia sobre Elsa, sobre a Floresta do Norte e sobre a Totalan. Embora tenha sido cortado no filme, este era um mundo real. Quem sabe como as coisas seriam? Al pensou um pouco e decidiu levantar-se para dar uma olhada no quarto do rei Agnar e da rainha Iduna, já que foi lá que Elsa e as outras encontraram as 3 cartas. Talvez houvesse algo mais não descoberto. Mas bem nesse momento, irmão Al, uma figura lançou-se sobre ele. Pelo modo de chamar, ele soube que era Anna. Al sentiu-se um tanto impotente. Para ser sincero, desde que seu aprendizado e controle sobre a magia se tornaram mais perfeitos e fortes, ele havia removido seus antigos truques, como espalhar cristais de gelo pelo chão para notar se alguém se aproximava. Agora bastava-lhe sentir sutilmente para saber se havia alguém suspeito ao redor de seu quarto. Isso, claro, não se aplicava aos seus entes queridos. Como quem vinha era Anna e ele estava imerso em pensamentos profundos, ele não percebeu a aproximação dela até ser derrubado. Anna, o que houve? Sendo pressionado por Anna, Al não fez nada brusco, apenas a empurrou gentilmente para o lado e perguntou enquanto a olhava. Irmão Al, você gosta de mim? Anna disse, transparecendo timidez. Claro que sim, nossa pequena Anna é amada por todos. Al afagou a cabecinha dela, sorrindo, mas ao olhar para o rosto dela, sentiu algo diferente. Parecia estar ainda mais bonita.
Além disso, sou o irmão de vocês. O papai confiou vocês a mim, então agora não há ninguém no mundo que as ame mais do que eu. No fim, Al acrescentou essa frase. Ana ficou feliz ao ouvir a primeira parte, mas ficou insatisfeita com a segunda. Ela disse apressadamente, não, eu estou perguntando se você gosta de mim, como mulher, ou se apenas me considera da família. Ao terminar a frase, Ana sentiu o rosto queimar de tanto rubor, mas ao pensar no que viria a seguir, ela ignorou a vergonha. Hein? Al olhou para Ana com espanto. Ele entendeu o que ela quis dizer. Não admira que estivesse achando algo estranho. Ana havia vindo ao seu quarto vestindo um pijama específico. Preparada para quê? Al instintivamente olhou para o painel de afinidade, Ana sem. O quê? Quando foi que isso aconteceu? Al ficou paralisado. E Ana, vendo a reação de Al, simplesmente o beijou com audácia. Al arregalou os olhos. O que está acontecendo? Eu estou sendo forçado a trabalhar. Nada disso. O grande rei Al precisava tomar uma atitude. Sendo assim, a noite passou sem mais palavras. A lua escondeu-se discretamente entre as nuvens. Pela manhã, ao abrir os olhos, ele viu Ana dormindo profundamente ao seu lado, com a luz do sol entrando pela janela. Al ajeitou os cabelos desgrenhados de Ana, observando seu rosto sereno enquanto dormia. Ele balançou a cabeça lembrando que na noite anterior jogaram jogos, até perder a noção do tempo, indo dormir apenas de madrugada. Mas foi bom, o grande desafio de 2 vidas foi finalmente superado. Ontem à noite foi a alegria de seu esforço e sucesso. Caso contrário, Ana certamente não aguentaria. Mas essa garota teve a audácia de chamá-lo para o trabalho. Que coragem! Por fim, já vestido, Al beijou a testa de Ana e preparou-se para tomar café na sala de jantar primeiro. Deixaria Ana descansar um pouco, pois ela estava exausta da noite anterior. Capítulo 94. Caminhando pelo corredor, Al estava de excelente humor, cantarolando uma musiquinha, quase soltando um. Hoje o povo está feliz, mas muito feliz mesmo. Para falar a verdade, só de pensar no sabor da noite passada ele se sentia nas nuvens. Finalmente pôde superar a si mesmo. Quanto à origem daqueles 100 pontos de afinidade da Ana, Al já havia perguntado a Mumu. Foi no momento em que ele disse que seria o irmão da Ana para sempre que a pequena rompeu as correntes de sua alma, e o valor saltou diretamente de 98 para 100. Em suma, elas ainda tinham receios quanto à identidade dele como parente. Falando nisso, Al sentia um certo embaraço. Ontem à noite ele deu garantias diante de Elsa e Ana, mas num piscar de olhos acabou dando um tapa na própria cara. Sem pensar muito, ele balançou a cabeça e empurrou a porta da sala de jantar. Elsa já estava lá, começando a tomar o café da manhã. Ao ver ao entrar, Elsa olhou para ele com desconfiança. Ana acordar tarde Elsa até entendia, era o habitual, mas Al, que costumava ser o primeiro a levantar, chegar só agora era um tanto estranho. Felizmente, eles sempre trancavam as portas ao dormir, caso contrário, se Elsa entrasse de repente em algum momento, Al estaria perdido. Ele ainda não tinha certeza se Elsa aceitaria a situação. Bom dia, Elsa. Vendo que Elsa o observava, Al cumprimentou-a com firmeza. Ele, Al, era um homem íntegro. Ontem à noite ele é que foi a vítima, ele é que foi vencido. Bom dia, Al. Elsa desviou o olhar e respondeu calmamente. A Ana ainda não levantou? Ele se sentou enquanto os servos traziam o café da manhã sucessivamente. Você sabe como a Ana é uma porquinha preguiçosa. Elsa olhou de soslaio para Al querendo ver sua reação. Haha, deve ser porque ela ainda não se recuperou daquele assunto de ontem à noite. Al deu uma risada sem graça e mudou de assunto rapidamente. Por que será que mesmo Elsa não sendo mais a rainha, ele sentiu vagamente uma sensação de pressão agora há pouco? Mulheres são criaturas terríveis por natureza, monstros que sangram todo mês e não morrem. As palavras de Al surtiram efeito. Elsa começou a ficar um pouco distraída, sem que se soubesse o que ela estava pensando. O café da manhã terminou naquela estranha atmosfera de silêncio. Naturalmente, até o fim, Ana não apareceu. Elsa foi ao jardim para caminhar um pouco e relaxar. Al planejava levar algo para Ana comer no quarto, mas no meio do caminho recebeu uma mensagem de Caronte. Olhando o relógio, Ana provavelmente ainda não tinha acordado. O vigor dele não era brincadeira. Então ele mudou de ideia e seguiu com Caronte para o salão principal. Que incômodo, no futuro ele deveria providenciar uma sala de visitas, embora para ele isso não fosse necessário. Ao chegar ao salão, uma figura já o esperava. Ao vê-lo entrar, a figura fez uma pequena reverência. Majestade. Tom de voz respeitoso, estatura baixa e atarracada, olhar perspicaz. Quem seria além daquele velho patife, o ancião troll? Que ora, que bons ventos trazem Vossa Senhoria até aqui. Al o observava friamente. Ele já não se dava bem com o velho, especialmente após descobrir ontem à noite que o troll escondia segredos obscuros. Agora Al estava ainda mais cauteloso. Vim contar uma coisa para Vossa Majestade. Direi e partirei, disse o ancião troll calmamente, sem se intimidar com o tom sarcástico de Al. Fale logo o que tem para falar e não me faça perder tempo, disse Al, que queria voltar logo para cuidar da Ana. Seus pais, meus amigos Agnar e Iduna, estão vivos. O ancião troll sorriu com um brilho peculiar nos olhos. Esta era a segunda expressão que ele mostrava desde que entrou. Só isso? Após um silêncio, Al perguntou. E o que mais seria? A reação de Al foi um tanto fora do esperado. O ancião achou que ele ficaria emocionado. Se é só isso, eu vou embora. Caronte, por favor, acompanhe-o até a saída. Al terminou de falar e se retirou.
Ele já sabia disso, mas Agnari e Duna provavelmente foram para o futuro, então não estavam nesta linha do tempo atual. Ele imaginou que o velho Patife achava que tinha um jeito de resgatá-los e queria negociar, mas por que Al deveria fazer o que ele queria? Com o sistema em mãos, o que ele teria a temer? Era muito melhor voltar e acompanhar a adorável Ana. Assim, Al nem deu atenção ao ancião Troll e foi direto procurar por Ana. Isso, o ancião Troll viu Al partir de verdade e balançou a cabeça. Pelo visto, não ia funcionar? Caronte, vamos embora. O ancião suspirou e falou para Caronte. Independentemente de qualquer coisa, ele estava muito satisfeito com os 3 pequenos. Sendo Trolls, era notável que tivessem crescido altos e magros, o que não era fácil, apenas Hal era um pouco mais gordinho. O ancião Troll ainda tirava tempo para contatar os 3, por isso estava feliz com o desempenho e as mudanças deles. O plano original realmente fora o correto. Sim, Caronte respondeu, conduzindo o ancião Troll para fora. Ele ainda queria passar para ver o Hal. Capítulo 95. O tempo passou num piscar de olhos e a tarde chegou. Al estava sentado no parapeito da janela, lendo um livro calmamente. Ao voltar do salão principal pela manhã, Al foi direto para onde Ana estava. Felizmente, quando chegou, ela ainda dormia profundamente. Al a acordou suavemente e os dois ficaram de dengo a manhã inteira. Se não fosse pelo fato de o corpo de Ana não aguentar, Al gostaria de ter continuado. Afinal, só depois de provar o fruto proibido é que se conhece sua verdadeira maravilha. Ao meio-dia, Ana conseguiu ir à sala de jantar com esforço e almoçou. Durante o tempo, Elsa estava um pouco distraída e não notou o estado de Ana, então o almoço passou tranquilamente. Por fim, Ana voltou ao seu quarto sob a escolta de Al. Ele a cobriu com o cobertor e ela, por estar exausta, caiu no sono instantaneamente, chegando a babar. Afinal, ela ainda é uma humana comum. Al, achando graça, ajeitou os fios de cabelo de Ana, deu-lhe um beijo carinhoso na testa e então saiu, retornando para o seu próprio quarto. Ele começou a ler enquanto esperava a conclusão do upgrade do sistema. Para falar a verdade, ele gostava muito de ler os livros de história deste mundo, permitiam que ele entendesse muitas coisas sobre este lugar. Após ler por um tempo indeterminado, a voz do sistema finalmente surgiu como esperado. Jim, upgrade do sistema concluído, por favor, mestre, verifique. Diferente de antes, desta vez era a voz de Mumu. Al perguntou e descobriu que o sistema e o espírito do sistema haviam se fundido. Deixando isso de lado por hora, pois ao ouvir a explicação de Mumu, ele preparou-se impacientemente para verificar o sistema primeiro. A seguir, as palavras originais de Mumu. Mestre, este upgrade do sistema é um reconhecimento para você. O sistema anterior era uma versão básica, pois ainda não confiava plenamente no mestre e faltava energia. Agora que o mestre passou com sucesso pela linha do tempo de Frozen 1, o sistema pode retornar à sua forma original. Portanto, o painel do sistema sofrerá novas mudanças e novas funções aparecerão. Abaixo está o novo painel do sistema. Mestre, ao sistema de cultivo mágico. Ocidental, 5 elementos. Identidade nível. Rei de Arendelle. Quase grande cavaleiro de 10ª classe. Mago intermediário. Ilusionista intermediário. Magnata dos negócios. Talento. Faro para os negócios físico. Corpo mágico. Habilidades. Feitiços iniciais. Armas arcanas de gelo ilusório. Pode transformar-se em qualquer arma. Selo de mana, pode selar parte do mana em esferas para armazenamento, aura de carisma, etc. Habilidades feitiços intermediários. Domínio de gelo, após liberado, inimigos no domínio recebem debuffs e aliados recebem bônus correspondentes. Habilidades feitiços avançados. Devorador de magia, tempo de recarga, 12 horas. Habilidades feitiços lendários, nenhum. Habilidades feitiços proibidos, nenhum. Moedas mágicas, 18.000 itens. Plantas de tecnologia básica, talismã do dragão. Estado selado, carta de invocação da Legião Bárbara. Torre de cristal de ressurreição, colar de recuperação de mana, intermediário. Subordinados, lealdade em 100 é lealdade absoluta, Hal, absoluta, Caronte, 99, Oaken, 93. Palácio de cristal, afinidade em 100 significa total obediência, fidelidade eterna e devoção exclusiva, Ana, 100, Elsa, 99. Após ao terminar de ler, viu que o sistema oficial era realmente muito melhor que o anterior. Classificou suas habilidades correspondentes para que ele tivesse um conceito claro, caso contrário, ele não saberia o que fazer. Por outro lado, os atributos básicos originais sumiram. Al achou estranho. Será que aos olhos do sistema oficial, aquilo era completamente inútil? Faz sentido. Matar inimigos de nível superior não acontece só em novels. Neste mundo cheio de desconhecidos, não se pode confiar apenas em dados. Como aquele orgulhoso príncipe Saiyajin que dependia demais do rastreador de poder de luta. Ao mesmo tempo, Al notou uma interface adicional ao lado. Al deu uma olhada. Loja do sistema. Finalmente apareceu. Ele achava estranho não ter uma loja. Para que serviriam as moedas mágicas? Acontece que a versão anterior era incompleta. A versão oficial a possuía. Al deu uma olhada geral. Loja iniciante, loja intermediária, loja avançada, loja lendária. Em uma navegação preliminar, descobriu que, exceto a loja iniciante, as outras estavam em cinza, precisavam de moedas mágicas para serem desbloqueadas. O sistema continua sendo mercenário. Ao ver que a loja iniciante não tinha nada que o interessasse, Al a fechou por enquanto. Quanto a desbloquear as próximas lojas, esquece. Ele ainda tinha missões do sistema para completar.
olhou novamente para as missões. Missão principal, 3 anos. Já que você tomou a iniciativa de aceitar a maldição da vontade do mundo, encontre uma forma de resolvê-la. Objetivo: ganhar 30.000 moedas mágicas em 3 anos para quebrar a maldição. Recompensa: espaço do sistema, 30.000 moedas mágicas. Ao ver isso, Ao instintivamente tocou o floco de neve na nuca. Parecia algo bem sério. Em seguida, a voz de Mumu veio novamente. Jin, há uma nova missão, por favor, mestre, receba-a. Ao ouvir, Ao olhou para as missões do sistema e de fato surgiu mais uma. Missão secundária 1, Juventude Eterna. Você ainda se preocupa com o envelhecimento rápido da sua aparência? Não se preocupe. Ao completar esta missão você não terá mais do que se queixar. Requisito: obter a confiança, afeto da Flor Dourada, Princesa Rapunzel. Recompensa: um pacote de sementes da Flor Dourada, 1.000 moedas mágicas. Nota: o item correspondente à missão foi colocado na mochila. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!